400 mil horas, 50 anos. Esse é o período de tempo em que as usinas solares e eólicas foram proibidas de gerar aqui no Brasil no ano de 2024. Onde isso aconteceu? A maioria dos cortes, 330 mil horas, ou 75% dos cortes, eles ocorreram em 3 estados, Rio Grande do Norte, Ceará e Bahia, ou seja, estão concentrados na região Nordeste. E por que esses cortes ocorrem? Praticamente tem 2 problemas, 2 causas para esses cortes ocorrerem. 35% dos cortes, eles ocorrem por falta de consumo. Ocorre muita geração no momento e não tem consumo, fábrica, casas, iluminação, tudo que for, né, para consumir energia naquele momento. Isso ocorre muito nos fins de semana, sábado e domingo, né, que a atividade econômica se reduz. E isso também ocorre praticamente todos os dias, no período da manhã, que é onde tem muita geração solar e não tem onde alocar essa geração. E os outros 65%? Os outros 65% eles ocorrem por causa da rede elétrica. Ou existem equipamentos da rede que estão em manutenção e as usinas não podem gerar porque não tem como entregar energia, porque o caminho, né, que é justamente a rede, não está disponível. Ou também ocorre porque a rede está subdimensionada em alguns pontos e pode ocorrer algum desequilíbrio caso esteja passando muita energia por ali e tiver uma falha. Por exemplo, um raio, uma linha de transmissão, um transformador que fica indisponível, vai ter muita energia passando, isso pode provocar um desequilíbrio, pode provocar um apagão e ninguém tem apagão. Então, 35% dos cortes, falta de consumo, 65% dos cortes, problema com a rede. E o que dá para fazer? Como que a gente resolve isso? A gente pode olhar as soluções de 2 formas. Aquelas que são mais de curto prazo e aquelas que são mais de longo prazo, demoram mais para acontecer. Nas de curto prazo, essas que podem ocorrer já, nós listamos 5 medidas de curto prazo que podem reduzir os cortes. A primeira delas, né, não é uma redução de corte, mas é importante para a questão econômica. A Agência Nacional de Energia Elétrica, né, a ANEEL, ela está com uma consulta pública para dividir os cortes entre as usinas. Qual que é a ideia? Hoje em dia, algumas usinas estão sendo cortadas em até 70% do que elas poderiam gerar. Assim, elas não se sustentam, elas vão falir. E vai ser muito ruim para o país, vai ser muito ruim para a região, vai ser muito ruim para quem investiu, para quem trabalha, né, para os empregados também das usinas, as usinas quebrarem porque não conseguem se sustentar. Para o Brasil também vai ser ruim. A gente tem todo o potencial para ser o celeiro da energia renovável do mundo. Como é que a gente vai poder explicar as usinas falindo bem nesse momento em que elas deveriam estar, né, brilhando muito, porque a nossa energia renovável é muito abundante? Então, o que a ANEEL está fazendo é definindo critérios para repartir os cortes entre as usinas. Aí todas vão ter, de certa forma, um impacto, mas ao invés de ser umas com muito impacto e outras com pouco, de certa forma imprevisível, a gente vai ter algo mais previsível, mais uniforme, todo mundo vai sentir a dor, mas ninguém vai morrer. Vai ser uma dor mais leve, enquanto o problema não se resolve completamente. O segundo ponto de curto prazo é ter flexibilidade operacional. Existem muitas, por exemplo, obras que estão atrasadas, linhas de transmissão, até de geração, atrasadas. Tem que fazer um mutirão, porque tendo mais caminhos para a energia fluir, né, a gente fazendo essas obras atrasadas entrarem em operação, a gente vai conseguir reduzir os cortes. Também tem muita geração que é inflexível. Algumas termoelétricas, elas são obrigadas ali a gerar energia durante alguns períodos, obrigações até contratuais. Se a gente conseguir reduzir essas inflexibilidades, a gente abre espaço para ter mais alocação de energia renovável para atendimento do consumo, reduzem-se os cortes. E a gente tem também, como terceiro ponto, acelerar a participação dos consumidores, todos nós, né? Tanto os grandes quanto os pequenos. Porque se os consumidores começarem a mudar seus hábitos, deixar de consumir energia no fim da tarde, começar a consumir mais energia no início da manhã, pode ser para lavar roupa, pode ser para lavar louça, pode ser para secar roupa, para aspirar a casa, por aí vai. O que vai acontecer? Mais consumo de manhã, aquele excesso de geração tem como ser alocado na carga e aí vai ter menos corte. Além disso, existem alguns programas, né? E é um programa muito interessante da ANEEL com as distribuidoras para tornar as tarifas inteligentes. Vai ter tarifa mais barata de manhã, onde sobra energia, e mais cara à tarde, onde tem mais geração de usinas que são mais caras, como as térmicas. Isso está em andamento, está sendo desenvolvido em caráter experimental. A gente tem que acelerar esse processo para todo mundo ter direito a poder escolher, poder ter liberdade de ter uma conta menor consumindo a mesma coisa. É só mudar o horário que consome. Isso é bom para o consumidor e é bom para as usinas. Ao invés daquela energia ser jogada fora, ser cortada,
ela vai ser alocada no consumo. Uma outra medida que pode ser muito rápida e importante é a interligação internacional. Se a gente desenvolver o mercado com a Argentina e com o Uruguai, onde já tem conexão elétrica, durante as manhãs nós podemos enviar energia para os nossos irmãos e depois, durante a tarde, a gente deixa de fazer esse envio, porque deixa de sobrar, mas pelo menos durante a manhã, com essa carga adicional, que é justamente a exportação, reduzem-se os cortes. E de imediato, é muito importante que esses cortes eles sejam remunerados via encargo de serviço do sistema, para que as usinas continuem tendo condições financeiras de continuar operando. A gente evita desinvestimento, a gente evita desemprego e a gente evita descredibilização do Brasil como uma potência renovável. Bom, e no longo prazo? No longo prazo, a gente listou 3 medidas. Primeiro, a gente tem que expandir a capacidade de transmissão do Brasil. Os nossos planejadores, o nosso planejamento tem que conseguir adiantar o futuro, prever essas situações e construir antes as linhas e tudo mais. Hoje nós estamos sendo reativos. Um outro ponto que vai ajudar muito no futuro, só que leva um tempinho, é a gente incentivar sistemas de armazenamento. Pode ser bateria, pode ser usina reversível, que joga água para cima, água para baixo, pode ser qualquer coisa. Qual que é o ponto? Quando estiver sobrando energia, a gente tem que ser capaz de armazenar, e quando faltar no fim da tarde, a gente usa a energia armazenada para atender o consumo. E um outro ponto que é muito interessante, também é uma situação de ganha-ganha, é fomentar cada vez mais a mobilidade elétrica. Mobilidade elétrica é mais consumo, esses veículos todos elétricos, frotas de ônibus e tudo, os carros também, as bicicletas, né, se carregando durante a manhã, vai aumentar o consumo bem naquela hora que tem excesso, vai conseguir carregar os veículos com energia barata que está sobrando, vai ser um baita benefício para todo o país. E além da gente reduzir as emissões de carbono, né, com a mobilidade, que elas são muito elevadas. Independentemente do prazo, se é curto prazo, se é longo prazo, para entender esse problema, para entender os cortes e para propor soluções, a gente tem que analisar os dados de todas as usinas, de 30 em 30 minutos, é muito trabalhoso, né? E se a gente não fizer isso, se as decisões não forem baseadas em dados, a gente pode estar criando um problema muito maior. Aqui na Volt a gente simulou os problemas que a gente tem nos dados das usinas e a gente já identificou uma diferença de 2 bilhões de reais entre os cortes que os geradores estão sofrendo e os cortes que estão sendo observados lá pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Por quê? Muito dado, muita informação que precisa ser corrigida e que está faltando. Então, se a gente quiser avaliar o curtailment de forma profunda e propor soluções também robustas, tem que trabalhar com dados. Aqui na Volt, a gente organizou a base de dados de todas as usinas e nós temos dado suporte para todas as usinas solares e eólicas por meio da Absolar, que é a Associação Brasileira, né, das Usinas Solares, e da ABEólica, que é a Associação Brasileira de Energia Eólica, para ajudar a entender o fenômeno e propor soluções bem estruturadas, soluções que sejam conjunturais, soluções estruturais e, mais do que tudo, soluções que sejam definitivas. Se quiser saber mais, é só entrar em contato conosco, com o link que está aqui na bio.